pessoal, tudo bom? E como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem aí, gente. Eu tô morrendo de saudade de vocês, de estar aqui com vocês dentro do carro pra gente bater mais um bate-papo de carro, tá? Como sempre, tô dirigindo, tô olhando pra frente, quando dá eu olho pra vocês, tá bom? E então, gente, eu queria... Primeiro, né? Faz tempo que eu não bato um papo aqui dentro do carro. Gente, as pessoas... elas não se importam mais se tem carro, se não tem, elas se atravessam na frente do carro, os pedestres, as bicicletas, as pessoas. E elas nem ligam mais, sabia? Elas não têm mais medo de morrer, eu acho que não, viu? Enfim, o assunto que eu quero falar não é esse hoje, é outro. Um assunto bem sério, né? Então, gente, vamos lá começar o nosso bate-papo, daqui a pouco eu chego lá. Eu não tenho saído muito de carro, por isso que faz tempo que eu não gravo, gente. Porque quando eu saio de carro, eu saio com a minha mãe, ou com meu pai, ou com a minha mãe e meu pai, meu filho, ou com meu marido, meu filho. É sempre assim, nunca sozinha. E hoje eu tô saindo aqui sozinha, mas eu vou me encontrar com meu filho e meu marido lá, onde eu vou fazer feira. Mas enquanto eu tô indo na frente pra ir fazer, que eles não tem, meu marido não tem muita paciência, né? Então ele vai se encontrar comigo depois lá. Tá na casa da mãe dele. E é bom que meu bebê ama a casa da avó. Aí, gente, olha, o seguinte. Nós estamos em julho de 2022. Aqui tem muito buraco, tá? Nós estamos em julho de 2022. E eu tô vendo muito nas redes sociais pessoas falando sobre algo que eu conheço, que eu senti na pele, tá? Sobre quando uma pessoa entra em uma crise de depressão, ou ela começa a entrar em uma não é paranoia, é meio que uma paranoia, não, tem um nome, gente, peraí, quando eu quero falar as coisas tudo some. Depressão, uma crise existencial, uma crise de existência, uma depressão, gente, um pânico, lembrei. A pessoa começa a entrar num pânicozinho, sabe? Um pânico pode te causar paralisação, pode te causar que você queira fazer algo a você mesmo ou a alguém, pode te impedir de trabalhar, pode te impedir de subir no elevador, que foi o meu caso, te impedir de entrar em lugares que tenha muita gente, que também foi um dos meus casos, né? E você pode estar sozinha e te dar uma crise de choro, né? E você entrar você entrar numa crise mesmo, assim, sabe? E você ficar lá. E você precisar de ajuda para sair e não ter, né? E aí, eu tô vendo muito nas redes sociais, muitos psicólogos e pessoas até falando sobre isso, né? Que é o abraço, o toque, o ver, né? Eu acompanho uma psicóloga, é Larissa, o sobrenome dela agora eu não sei, mas ela falou que numa pessoa quando está numa crise, não é numa crise, ela disse um nomezinho, mas eu esqueci agora, tá? Mas quando ela tá, né, passando por essa necessidade, um abraço, às vezes um toque, falar sobre objetos que estão ao seu redor para que ela se distraia e aí ela consiga se acalmar, respirar, inspirar, né, pelo nariz, junto com a pessoa, né? E que isso é muito importante para que essa pessoa, ela aos poucos, ela vá voltando a se acalmar e a entrar no seu estado normal, né? E aí eu tô vendo muita, aí não só ela, gente, antes dela eu já tinha visto uma mãe, a filha tava numa crise e a filha tava, gente, chovendo, ela tava só em casa, chovendo muito, não sei se vocês sabem, mas esse mês é o mês de inverno aqui em Recife e tava chovendo muito e ela tava sozinha em casa, e ela foi pra calçada, se deitou no chão da garagem, na chuva do lado de fora, porque ela não conseguia mais se mover, não conseguia ficar dentro de casa sozinha. E a mãe dela tava trabalhando. E aí a mãe dela chegou do trabalho, gente, não falou nada. Eu chorei quando eu vi essa imagem, porque é algo porque eu passei. E aí veio o choro, né? É algo por uma coisa que eu passei
e que eu não tive uma pessoa que soubesse lidar comigo, sabe? E eu vi aquela mãe saber lidar com a filha. Nossa, mas eu fiquei tão feliz por ela, sabe? Porque ela tem a mãe que soube lidar com ela, né? E a mãe chegou do trabalho, pegou o carro, deixou assim no meio mesmo da garagem, né? Porque ela tava deitada no meio do chão da entrada. E aí não tinha como entrar com o carro porque ia passar por cima dela, né? Então ela deixou ali no comecinho da garagem, abriu a porta do carro, saiu e ela simplesmente só se deitou do lado da filha na chuva. Pegou a mão dela, da filha, e começou a conversar com a filha, deitada, as duas, gente, no chão da rua, na calçada. E a filha foi ali, acalmando, até que a filha, ela conseguiu fazer a filha se levantar. A filha entrou, ela entrou dentro do carro, a mãe colocou o carro na garagem, a menina já tinha entrado dentro de casa, sabe? E ela ficou bem, sabe? Ela ficou muito bem. E aí eu vi esse vídeo, eu fiquei assim, nossa, né? São pequenos gestos, ela não falou nada demais, sabe? Mas foi um pequeno gesto, né? Que mudou aquela consequência ali que ela estava tendo, da tristeza, da depressão, da solidão, né? Que ela tava. E aí eu vi também, gente, uma mulher que ela tava trancada dentro de casa, ela tava quebrando tudo. Ali foi um surto mesmo. Ela tava quebrada não, ela tava trancada dentro do quarto, porque o marido e as pessoas que conviviam na casa dela não aguentavam ela, e ela tava quebrando tudo, e chamaram o bombeiro, chamaram a polícia, e nenhum deles conseguiu entrar dentro do quarto e conter ela, segurar ela. Até que um psiquiatra foi chamado, e gente, o psiquiatra e o homem disse, não entre, o marido, deixa dar mais um tempo. E ela batendo, e o psiquiatra fez, não, eu vou entrar. E ele entrou, e aí tinha câmera, né? Ele entrou, gente, ele não abraçou ela segurando ela, não, assim, pra prender, não. Ele abraçou ela assim, por cima, com a mão por cima do ombro e a outra pela cintura. E vocês acreditam que ali a mulher foi se acalmando e ele conversando com ela. E ali ela foi se acalmando, gente. E aí ela passou, ela foi levada para o hospital. O médico conseguiu tirar ela daquele quarto trancado com um abraço, o poder de um abraço. Conseguiu tirar ela daquele quarto, levou ela para um consultório, né, para ela poder ter o tratamento correto com a medicação, né, e tudo mais. E aí o poder de um abraço, né, gente, como é tão grande e não custa nada, é de graça, né? Agora basta você ter empatia pela pessoa, né? Porque é difícil, viu, gente? Porque eu vou dizer a vocês, as pessoas que mais me deu abraço no período que eu tava doente foi a minha psicóloga. Nesse período eu tava com a psicóloga e ela me abraçava toda a consulta. E quando eu começava a chorar muito e eu não conseguia falar mais, ela me abraçava mais ainda, sabe? E eu recebi muito abraço dela. Nossa, eu recebi abraço dela demais. Meu pai, ele é uma pessoa que me abraça muito também. Mas quando eu tava nesse período, ele não me abraçava tanto não. Era mais a minha psicóloga mesmo. Cheguei no local, mas eu vou acabar essa conversa pra vocês. E aí, gente, ela me abraçava muito, sabe? E isso é real, isso é verdadeiro, gente, sentir o poder de um abraço, né? E assim, é difícil, eu vou dizer a vocês, as pessoas que convivem contigo, tua família, teus amigos, eles não vão, acho que acreditar, é mais fácil acreditar num estranho, sabe, fazer isso por um estranho do que por alguém que você conhece. Às vezes a pessoa dentro da sua casa tá passando por uma crise, como o marido dessa mulher, né? Passando pela crise, não, doutor, não entre, ela tá muito agressiva. E o médico disse, não, eu vou entrar, e deu um abraço nela e conversou com ela, abraçando ela mesmo, sem tentar prender ela, só abraçando ela, né? E aí o marido que podia ter feito isso, né?
ou alguém da casa dela que podia ter feito isso por ela, mas que é mais fácil às vezes compreender de alguém de fora do que de alguém dentro da família da gente, né? E aí eu tava conversando com a minha irmã e aí eu disse, nossa, Marilena, como é importante aquilo que Larissa postou, eu queria repostar. Como é que faz para repostar? Que eu não sabia repostar no Instagram. Aí minha irmã me ensinou como é que faz para repostar. Aí eu disse, peguei e disse assim, Helena, isso é muito importante. Isso que ela acabou de falar. Aí minha irmã fez assim, mas isso é importante para quem precisa. Aí eu olhei assim, a gente tava falando por telefone, aí eu fiquei pensando aqui, né, do meu lado. Nossa, como é fácil para outras pessoas de fora ver o quanto isso é importante para uma pessoa que está passando por uma crise. E como é difícil as pessoas dentro de casa verem que um abraço pode resolver alguma coisa. Porque a resposta que ela me deu é que aquilo é importante para quem precisa. Gente, eu acho que um abraço todo mundo precisa. Até quem tá de mau humor. Se você tá de mau humor, você ganha um abraço inesperado de alguém, sem pedir. Porque um abraço, você não tem que pedir para um abraço. Eu acho que um abraço que a gente recebe sem pedir vale muito mais. A mulher tá olhando pra mim. Um abraço que você diz assim, fulano, me abraça, é diferente de um abraço que você não pede. Que apenas a pessoa chega e te abraça. Então, muitas vezes eu chegava na consulta, gente, e eu lá na consulta, a médica simplesmente, às vezes, ela se levantava e me abraçava. Às vezes ela perguntava, você precisa de um abraço? Quando eu tava melhor, eu falava que sim, mas eu não tava. E quando eu precisava, às vezes eu não falava que eu precisava. E ela simplesmente só se levantava na cadeira dela e me abraçava, sabe? É uma pena que eu não tô mais com ela, sabe? Ela foi pra rede particular, né? E eu faço meus tratamentos pelo meu plano de saúde. Mas eu sinto falta do abraço dela. Eu sinto falta do abraço dela. Eu tô bem, sabe, gente? Eu tô bem, graças a Deus. Eu tô acompanhada com outra médica. Tô sendo acompanhada por outra médica. Eu tô tomando minha medicação, tenho meu filho, que é a minha alegria de viver. Eu tô bem, mas eu tô vendo tantas pessoas passando por isso que eu passei e que às vezes não recebem um abraço. E às vezes quando recebe, sabe, ver, é tão feliz, tão satisfatório pra mim ver que as pessoas estão conseguindo ter mais empatia pelas outras, né? A ponto de abraçar elas no momento que elas mais precisam, sabe? E é isso que eu queria vir falar pra você. Gente, não espera ninguém te pedir um abraço, não. Um abraço não vai te custar nada. Você não tem que pagar pra abraçar, nem pra ser abraçado, sabe? Vai lá e dá um abraço na pessoa. Às vezes a pessoa tá quietinha, calada, mas a mente dela, infelizmente, tá ali trabalhando, sabe? E ela só precisa, às vezes, de um abraço, sabe? Nem precisa falar nada. Juro pra vocês, não precisa falar nada. Só um abraço bem apertado já. Nossa, já transforma um dia inteiro de uma pessoa, sabe? Um abraço bem apertado tem o poder não só de transformar um dia inteiro de uma pessoa, como o estado psicológico de uma pessoa, de triste para feliz. O poder de um abraço tem esse poder tão grande, gente, de mudar esse estado de humor de uma pessoa. Então era isso, gente, que eu queria falar com vocês. Eu vou terminar por aqui, porque tem muita gente olhando pra mim, gente. Eu aqui dentro do carro sozinha falando com o telefone, né? Mas eu queria muito falar sobre esse assunto. Eu tô vendo muita gente, muito depois dessa pandemia que a gente passou também, né? E pós-pandemia, eu tô vendo muita gente passando por essa dificuldade, sabe? E as pessoas ainda estão com receio de abraçar umas às outras, sabe? Então, e eu vi esses vídeos e esses vídeos me tocaram muito comigo e eu
vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu vou agora fazer minha feira. Eu tô bem, eu quase chorei, né? Mas é porque é um assunto que me toca muito, sabe, gente? É um abraço. Eu queria ganhar um abraço sem ter que pedir um abraço, assim, sem dizer, fulano, me dá um abraço. Eu queria, sabe, voltar a ter isso. A sensibilidade de uma pessoa de chegar e me abraçar sem ter um motivo. É bom. Eu já tive isso. E é muito bom. Então, gente, fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Espero ter mais oportunidade de bater um papo com vocês aqui dentro do carro, tá? E fica aí no meu canal, tá, gente? Tá saindo pouco vídeo, mas tá saindo, devagarzinho vai saindo, tá? Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau. E, gente, doe abraços por aí pra todo mundo. Conhecido e desconhecido. Não precisa conhecer a pessoa, não. Se você vê uma pessoa triste na rua e você nota algo diferente e o seu coração diz assim, vai lá, pergunta por que o abraça, vai lá e faz, porque Deus toca no coração da gente e a gente não conhece as pessoas, mas às vezes a gente sente algo, né? E você tem que fazer, faz por ela. Então, se você me vê na rua, pode me dar um abraço, tá? Eu vou amar ganhar um abraço de vocês. Então, beijo. Tchau.